Update número 1. Meu marido está de férias com sua amante e eu vou confrontá-lo. Última discussão com compreensão. Antes da mudança, meu futuro ex-marido, STBX, e eu tivemos uma última discussão. No entanto, nessa discussão, um grande pedaço de informação foi revelado por ele. Ele exigiu saber por que falhamos como parceiros. Não tenho certeza de por que ele está me perguntando por que falhamos se ele foi quem traiu. Eu lhe dei a mesma explicação que dei meses atrás, quando conversamos sobre isso. Ele disse que essa resposta era besteira. Como minha opinião ou compreensão podem ser besteira? Deixe-me explicar. Meu STBX e eu éramos ótimos antes de termos filhos e responsabilidades. Mas quando outras pessoas, nossos filhos, e responsabilidades, trabalho, contas, manutenção da casa, entraram em jogo, as coisas mudaram. Sinceramente, ele não gostou que a nossa fase de lua de mel tivesse acabado. Isso é o que ele mais ama e por que o seu novo relacionamento brilhante é tão atrativo. Ele não gostou que o dinheiro que costumávamos gastar em saídas agora fosse para encanadores, roupas escolares e contas de gás. Será que isso é outro caso de ser narcisista e precisar de toda a atenção? Talvez sim. Eu poderia ter feito melhor para priorizá-lo? Provavelmente sim, mas então alguma outra coisa de importância teria sido negligenciada. Talvez, se ele tivesse me ajudado a carregar o peso e assumido mais responsabilidade, haveria mais tempo para nós. Eu era o parente que ia a todas as funções escolares, levava as crianças para fazer compras comigo aos sábados para que ele pudesse relaxar um pouco, preparava todas as refeições, fazia as consultas médicas, chamava os reparadores, comprava as roupas, cortava cupons, cuidava de crianças doentes, dava banhos, planejava visitar a família dele, etc. Resumindo, a lista de responsabilidades dele era mínima ou praticamente inexistente. Eu sempre pensei que, ou melhor, sacrificaríamos e trabalharíamos agora apenas para relaxar e aproveitar mais tarde. Talvez esse tenha sido meu erro. Mas eu mostrava meu amor por ele diariamente e sempre fazia as coisas por ele. Eu fazia mais para que ele fizesse menos, aproveitasse o tempo livre e ficasse feliz e relaxado. Porque quando ele estava estressado, toda a casa ficava tensa. Mas essa é uma história para outro dia. O que essa conversa revelou foi o motivo dele falar com ela. Um motivo que eu suspeitava: atenção. Ele confessou que ela lhe dava atenção sempre que ele queria. Tudo era sobre ele. Claro, é fácil fazer isso quando o relacionamento se resume a mensagens de texto e chamadas telefônicas. Mas o que acontece quando é real e diário? Eu perguntei a ele o que acontece quando ele se mudar para lá e ela começar a dar prioridade aos filhos dela? Ou quando o trabalho dela se tornar uma prioridade? Ou quando eles enfrentarem problemas com as contas? Sabe, a vida real e tudo mais. Ele não tinha respostas. Perguntei o que acontece quando esse romance de longa distância dos sonhos se torna uma realidade difícil e diária. Novamente, não acho que ele tenha pensado tão longe. Ele pode continuar sendo o namorado perfeito? Tudo pode continuar mágico quando o mundo para de girar em torno dele e deles? Parece que ele vai descobrir em breve. Entendo que provavelmente vou receber críticas por este post. As pessoas vão dizer que eu o negligenciei, então ele não teve outra opção a não ser ir embora. Mas não vamos esquecer o fato de que ele negligenciou tudo em nossa vida, então a responsabilidade ficou comigo. Essa história não é nova. Alguns cônjuges têm feito isso há séculos. E qual é a recompensa deles? O cônjuge pelo qual eles tentaram tão desesperadamente proporcionar uma vida melhor vai embora trai. Isso é manipulação? Isso sou eu tentando tanto facilitar as coisas para todos os outros que eu saboto a mim mesma? Tudo o que eu queria era um parceiro igual, mas isso é algo que eu nunca tive. Colapso na mediação. Após semanas, não, correção, meses, os papéis de mediação estão prontos. Que alívio, ou pelo menos era o que eu pensava. Embora tivéssemos conversado anteriormente e concordado com tudo, havia uma seção que nunca mencionamos e que nosso mediador acrescentou. Ela diz o seguinte: novos parceiros. Cada parte concorda que introduzirá um novo parceiro às crianças apenas se elas tiverem um relacionamento comprometido por pelo menos meses. Cada pai informará a outra parte antes de introduzir um novo parceiro às crianças. Embora isso não tenha sido discutido, eu acho que é uma peça importante do quebra-cabeça. Meu futuro ex-marido, STBX, não acha que essa declaração precisa estar incluída em nosso acordo legal.
Ele disse, essa é uma conversa entre você e eu na qual um tribunal ou juiz não tem negócios. Embora eu entenda o ponto dele, meu ponto foi o seguinte, estamos nos divorciando. Nada pode depender de um acordo apertando as mãos. Poderíamos concordar verbalmente com algo, e como ambos temos guarda legal, poderíamos voltar atrás no acordo e negar acesso aos novos parceiros. Ter isso por escrito nos protege a ambos. Ele jurou que não assinaria até que essa parte fosse removida. Mas se o mediador a incluiu, isso deve ser uma prática comum em divórcios. Isso me levou a perguntar, quando ela planeja vir aqui para visitar? Essa deve ser a motivação, certo? Ela provavelmente está planejando uma viagem aqui em breve e ele tinha planos de apresentá-la às crianças. Ele afirma que não há planos dela vir para a nossa área. Bem, se esse for o caso, qual é o problema em esperar 3 meses? Mas quero ser claro, para todos que estão lendo, minha motivação nisso é o bem-estar dos meus filhos. Seu pai acabou de sair. Eles precisam se acostumar com essa nova forma de vida com 2 casas e horários de visitas antes de complicarmos ainda mais as coisas com uma namorada ou namorado. Também marquei consultas para eles no próximo mês, foi o mais rápido que consegui, com um psicólogo para ajudá-los a processar esse divórcio. Agora não é a hora de tornar isso mais complexo. Todo pai deseja nutrir e proteger seus filhos. A amante dele esperou 5 meses para apresentá-lo aos filhos dela, por que não é aceitável esperarmos também então? Mudanças. Tive que sentar e pensar seriamente na semana passada. O que é mais importante para mim, meu orgulho ou seguir em frente? Desde o início, eu disse que quero que ele seja um pai, que esteja envolvido e ativo na vida deles. Então, fizemos algumas mudanças ontem à noite. Depois de uma conversa, seguida de uma discussão, e mais conversa, alteramos nosso acordo de custódia para dar a ele mais tempo com as crianças. Eu sei, com base nos últimos 10 anos, que ele nunca foi um pai ativo. Talvez agora ele sinta a necessidade de ser? De qualquer forma, estou esperançoso de que essa decisão seja boa para os meninos. Agora, eu sei que muitos de vocês podem dizer que ele não merece, mas estou tomando essa decisão e não me arrependo, porque sei que é temporário. Ele estará se mudando em 1 ano ou mais. Quanto a isso, não tenho dúvidas. Uma vez que ele empacote suas coisas e dirija pelo país, nosso acordo mudará. Estou um pouco chateado porque as crianças vão se acostumar a tê-lo por perto, apenas para vê-lo partir em 1 ano. Isso foi um grande motivador para minha relutância em concordar com essa mudança de custódia. Tenho tentado tomar as melhores decisões para os meus filhos e sinto que meu futuro ex-marido, STBX, só está preocupado em ganhar. Também consegui que ele concordasse em colocar nossos novos termos e termos para quando ele partir, incluindo os pagamentos de pensão alimentícia alterados, por escrito em nossos papéis de mediação. Acredito que o atraso do nosso mediador em fornecer os documentos o levou a pensar demais e querer mudar o acordo. Ele concordou em janeiro, mas agora alega que nunca concordou com isso. Então, acho que nosso mediador simplesmente inventou esses termos que discutimos do nada? Ok, claro, colega. Acho também que a namorada dele deu uns pitacos no ouvido dele sobre o que ele deveria fazer. Tenho certeza de que ele disse a ela o quão maravilhoso e envolvido o pai ele foi ao longo dos anos, e isso a incentivou a encorajá-lo a ter mais custódia. Mal ela sabe que o STBX nem mesmo tem cadeirinhas de carro em seu carro, porque ele nunca as leva a lugar nenhum. Ele não sabe os nomes dos médicos deles. Ele não conhece as manias deles e não tem paciência alguma para eles. Mas eu tenho certeza de que ele se autoproclamou o pai do ano. Talvez o aumento da custódia o motive a se mudar mais cedo? Ele levou os meninos para passar uma noite fora na semana passada e, quando os trouxe de volta, estava de mau humor. Ele alegou que só fez tudo o que eles queriam, não teve tempo para comer e mal conseguiu fazer algum trabalho durante o dia. Ah, você quer dizer como eu todos os dias desde que você foi embora? Ele não está preparado. Mas está tudo bem, não vou mais protegê-lo. Esses são seus filhos e agora você pode ver o que é preciso para cuidar deles e equilibrar a vida cotidiana. Talvez agora ele veja porque eu nunca tive tempo ou energia para agradá-lo. Limites. Na semana passada, tivemos nossa última reunião de mediação. Meu futuro ex-marido alega que a mediação que tivemos em janeiro não foi a final. Fiquei feliz porque nosso mediador confirmou na reunião que a reunião de janeiro foi a final e as mudanças dele são uma adição. De qualquer forma, está feito. Mediação concluída.
Agora começa o processo de divórcio propriamente dito. Eu disse a ele que gostaria de começar isso o mais rápido possível e a resposta dele foi: eu sei que você quer apressar isso, mas isso leva tempo e não pode ser feito quando você quer. Espere aí, deixe-me entender. Você foi quem traiu por meses e tem uma namorada, mas sou eu que quero completar nossos documentos de divórcio e isso me torna a pessoa que está apressando o fim do casamento? Não, senhor. Você que quis acabar com isso. Na verdade, você já acabou com isso. Agora estamos apenas completando a papelada, mas o casamento foi dissolvido em setembro quando você começou a mandar flores para ela. Ou talvez em outubro, quando você começou a voar para o estado dela durante uma pandemia para ter relações sexuais. Portanto, me perdoe se eu quero cortar o cordão legalmente. Você já o cortou emocionalmente. Embora não estejamos legalmente divorciados, ele tem ficado com as crianças de 3 a 4 noites por semana em um cronograma rotativo. A verdade seja dita, fico feliz que ele esteja se dedicando, mas meus filhos não gostam disso. Quando digo a eles que vão para a casa do papai, eles choram. Como meu ex mora em um prédio de apartamentos e meus filhos cresceram em uma casa unifamiliar, meu filho mais velho chama seu apartamento de hotel, não de casa. Quando estão lá, sentem minha falta e eu me sinto terrível. Em uma das primeiras noites em que ficaram lá, meu filho mais novo me ligou pelo iPad 4 vezes. Eu queria dar a eles espaço para estar com o pai deles, mas depois da quinta ligação, atendi. Meu futuro ex-marido estava no computador trabalhando, ele me mostrou na chamada de vídeo, e meu filho mais novo estava sozinho em seu quarto brincando. Ele estava entediado e buscando atenção. Eu disse a ele para brincar com o papai quando ele terminasse a chamada e que eu os veria em breve. Depois que desligamos, recebi uma mensagem raivosa do meu ex dizendo que precisamos praticar limites quando tivermos as crianças e respeitar o tempo de cada um com elas. As crianças estavam agora perguntando a ele quando voltariam para casa. Ele disse, para mim, que esta também é a casa deles e eles deveriam saber disso. Algumas coisas sobre isso. Se você estivesse prestando atenção às crianças, elas não me ligariam. Eu entendo que você está trabalhando, mas eu também trabalho em casa e elas nunca te ligam quando eu estou aqui. Tenho que dizer às crianças para te ligarem e mesmo assim elas não querem. 2 limites? Você tem vindo a casa todas as noites nos meus dias para dar boa noite a eles. Então você pode vir para minha casa e vê-los por 45 minutos todas as noites, mas eu não posso atender a quinta ligação do meu filho para mim? Aqui estão alguns limites, você não pode mais vir aqui. Ele está muito arrependido de ter trazido essa discussão porque isso machuca mais do que a mim. Não tenho problemas em jogar limpo, mas você também tem que jogar. 3. Se você quer que seus filhos sintam que a casa deles também é a casa deles, então você precisa dizer a eles, não a mim. Ok, eu entendo, mas eles não entendem. Então você precisa ter essa conversa com eles, não comigo. Eu apenas resolvi para mim mesmo que sempre serei o vilão. A ginasta. Eu sempre fui flexível. Bem, fisicamente, não tanto com a idade, mas ser flexível em situações nunca foi um problema. Meu futuro ex-marido brigou comigo por um acordo de custódia de 50 a 50. Um acordo com o qual eu concordei. Nosso acordo original era uma divisão de 65-35, o que lhe dava um final de semana sim, outro não, além de algumas visitas para jantar no meio da semana. Para alguém que nunca foi um pai ativo, isso deveria ter sido suficiente. Aparentemente, agora ele acha que é um super pai e quer liderar. Isso teria sido útil anos atrás, mas melhor tarde do que nunca. Ele me contatou outro dia dizendo que pegaria as crianças para 2 pernoites nesta semana. Vale ressaltar que ele deveria ficar com as crianças 2 dias em uma semana e depois 5 dias na semana seguinte. Eu disse a ele que ele poderia ficar com as crianças no final de semana também. Foi então que ele me disse que teria várias viagens a trabalho e uma viagem pessoal, para ver a namorada, chegando, então ele precisa que eu seja flexível com as visitas. Flexível? Eu pensei que você fosse o pai que precisa ver mais os filhos agora. O pai que precisava de mais tempo, e menos tempo e pensão alimentícia para mim, com os filhos. Para onde foi aquele cara? No mês de abril, ele ficou com as crianças por um total de 8 noites. Total. E quando menciono que isso não é 50-50, eu sou a vilã e preciso entender a vida profissional e pessoal dele. Com licença, eu também tenho trabalho e uma vida pessoal. Bem, na verdade, não tenho uma vida pessoal, mas espero ter em breve.
Por que eu tenho que ser flexível com você, mas você não é comigo? Eu disse a ele que oferecia a divisão de 65-35, que permitiria a ele mais tempo livre para trabalho praia e ele não quis. Ele disse que eu estava pressionando ele a aceitar aquele acordo e que ele não estava feliz com o tempo que teria com as crianças. Tocado que ele queria mais tempo com as crianças, concordei com isso e agora que está preto no branco, eu tenho que ficar com as crianças mais e receber menos pensão alimentícia porque você não consegue cumprir com o acordo que você queria. Acho que, com toda a honestidade, não se tratava de ver os filhos, era sobre não me dar o que eu pedi. Ele diz que eu dependo muito do nosso acordo e que é apenas um guia, não precisamos viver e morrer por ele. Mas acho que precisamos. É um documento legal sobre nossos filhos e nossos ativos. Então, se não o seguirmos, você vai parar de pagar pensão alimentícia? Ou talvez decidir que quer coisas que são minhas. É apenas um pedaço de papel, certo? Para um homem que levou uma vida dupla, teve um caso, tem uma namorada e queria sair desta casa, ele não parece querer encarar a realidade do que é um divórcio de fato. Então, se ele não levar as crianças para suas visitas de 50-50, quais são as minhas opções? Começar esse processo novamente com outro acordo? Levá-lo ao tribunal? Acho que talvez minha melhor opção seja não ser flexível e, quando os números não se encaixarem, voltarmos ao tribunal. Eu não vejo outra opção. Transparência. No último fim de semana foi o Dia das Mães. Foi um dia estranho este ano, mas ainda estranhamente mais agradável do que nos anos anteriores. Meu futuro ex-marido tem levado as crianças conforme o cronograma que criei, até agora, sem problemas. Ele ainda não me pagou pensão alimentícia, mas vou dar a ele até o dia 15 para falar sobre isso. Os meninos estavam com ele durante o fim de semana, mas ele os trouxe de volta no domingo para que eu pudesse passar o dia com eles. Perguntei a ele enquanto ele estava aqui se ele já tinha ligado para a avó dele. A avó dele é a única família, além do pai dele igualmente infiel, com quem ele fala. Ele me disse que falou com ela e que contou a ela que nos separamos. Fiquei chocada. Isso foi grande. Eu sabia que seria difícil contar a ela e a notícia poderia causar um ataque cardíaco nela. Ele disse que ela ficou chateada e compartilhou parte da conversa deles comigo. Ele me disse que não contou a ela por que nos separamos, apenas que nos separamos. Embora não seja verdade completa, fiquei feliz em ver que ele deu esse passo difícil. Avançando algumas horas depois, a mãe dele me liga. Nós temos um relacionamento razoavelmente bom, mas meu futuro ex-marido está guardando ressentimento por coisas do passado e se recusa a falar com ela. Eu perguntei se ela tinha ouvido a notícia de sua mãe. Ela ficou confusa. Bem, acontece que tudo foi uma mentira. Ele nunca contou à avó dele. A conversa que ele disse que teve nunca aconteceu de fato. Eu também falo com a irmã dele e descubro depois de 13 anos juntos, que esse de fugir com uma garota que me dará mais atenção é o padrão dele. Ela me disse que antes de mim ele mentiu para a namorada dele de 4 anos, dizendo que iria passar tempo com o pai dele, mas acabou passando o fim de semana com outra garota. Não é uma situação? Meu advogado entregará os papéis do divórcio a ele na próxima semana. Quando disse pela segunda vez que estava contratando um advogado para fazer os papéis do divórcio e que não queria que fizéssemos isso por conta própria, ele ficou com raiva. Ele me acusou de querer fazer algo duvidoso. Não, senhor. Você já foi duvidoso o suficiente por nós dois. Quando lembrei a ele que já tinha falado sobre isso e que estava obtendo orçamentos de advogados, ele me acusou de não ser transparente. Você está brincando, né? Ele sempre será a vítima, nunca estará errado e sempre estará certo. O colapso. Meu futuro ex-marido ficou com as crianças na última sexta-feira e sábado e depois novamente de segunda a quarta-feira. Fui buscá-los hoje depois do trabalho e foi quando aconteceu o colapso. Meu futuro ex-marido começou a chorar. Ele desmoronou. Aparentemente, nos últimos 3 dias, tudo que nossos filhos fizeram foi pedir para voltar para casa. Eles choraram e perguntaram constantemente quanto tempo falta. Ele tentou dizer a eles que esta também era a casa deles, mas eles não queriam ouvir. Agora, parte de mim se sente mal. Deve ser terrível ter seus filhos te rejeitando. Mas, por outro lado, ele nunca foi o pai que é agora. Ele leva eles a lugares, brinca com eles, lê para eles, dá banho neles, etc.
Eu não acho que ele entende que não dá para simplesmente mudar o interruptor com essas crianças e elas vão se aproximar dele. Eu sei que ele está tentando, e eu aprecio isso, mas é tarde demais. Eu tentei ser solidária e entender que ter um pai é importante, mas honestamente, eu não acho que eles o queiram. Novamente, eles têm menos de 10 anos e são jovens, eles não entendem completamente. Meu filho mais velho me perguntou durante a volta para casa se eles nunca mais poderiam voltar. Quando expliquei que ambos somos pais, os amamos e queremos passar tempo igual com eles, ambos protestaram. Acho que meu futuro ex-marido percebe que é tarde demais. Ele está arrependido. Não sei como tornar essa situação mais fácil para todos, mas, sinceramente, não é meu problema resolver. Eu pedi a ele para ficar com uma divisão de 35-65, mas ele rejeitou dizendo que não era tempo suficiente com as crianças. Minha sugestão dessa divisão não era sobre eu querer mais, era sobre o que eu achava que nossos filhos poderiam lidar. Ele só queria vencer e me fazer aceitar uma divisão de 50-50. Bem, você venceu. Aqui está. Como está funcionando para você? Talvez se você tivesse pensado no que era melhor para eles e não em me derrotar, as coisas teriam terminado de forma diferente. Uma situação de verão. Depois do colapso dele, eu não entrei em contato por um tempo. Eu sabia que ele precisava de tempo para se acalmar e se eu falasse com ele por qualquer motivo, eu tinha medo que ele ficasse com raiva de mim ou, pior ainda, que confiasse em mim. Eu não queria nenhum dos dois. Então, quando finalmente precisei falar com ele, ele me disse: precisamos descobrir o que faremos neste verão. O que vamos fazer? Não vamos fazer nada. Eu estava confusa. Ele me disse que vai ser impossível para ele cuidar das crianças durante o verão enquanto ele está trabalhando. Ele disse que mal estava conseguindo lidar com tudo agora. Isso não era um problema que enfrentávamos no passado, já que sou professora e estou de férias durante todo o verão, então eu cuido das crianças 100% nos meses de verão. Eu não acho que ele tenha considerado verão quando exigiu a guarda física de 50-50. Então, a sugestão dele era matricular as crianças em um acampamento quando ele as tiver. Um acampamento? Então você quer matricular nossos filhos em um acampamento das 8 às 18 nos dias em que você os tem? Como isso é passar tempo com eles? Então, minha sugestão foi fazer a divisão de 35-65 para julho e agosto e ele pode ficar com as crianças nos finais de semana e vê-las à noite quando quiser. Ele ficou furioso. Você sempre está pensando na guarda, ele disse. Espera. Isso não é sobre guarda. Você acabou de dizer que não consegue cuidar deles. Eu estou me oferecendo para abrir mão das minhas primeiras férias de verão de verdade para ficar com eles e ajudar você. E eu é que sou a vilã aqui? Isso não faz sentido. Ele alega que as crianças precisam socializar. Nos últimos 9 anos, ele nunca se importou se as crianças socializassem, mas agora é importante? Esse era o homem que revirava os olhos e reclamava por ter que ir a uma festa de aniversário infantil por 3 horas. Então eu deixei isso para lá. Deixei ele refletir sobre isso um pouco. Alguns dias depois, para ser proativa, enviei a ele informações sobre acampamentos de verão, juntamente com as listas de preços. Custaria entre cifrão 250 e 350 por semana para o acampamento. Os acampamentos que encontrei são apenas por 5 semanas, deixando a maior parte de agosto sem cuidado para ele. Como isso ajuda? Como isso é passar tempo com as crianças? Colocar nossos filhos em um acampamento semanal caro, durante a pandemia, apenas para dar a eles jantar, banho e colocá-los na cama não os ajuda nem ajuda o relacionamento deles com você. Minha família tem uma casa na praia. Eu vou estar lá a maior parte do verão com as crianças. Quando estou em casa, temos amigos que podemos visitar e pelo menos temos um quintal em nossa casa para as crianças brincarem. As crianças estarão felizes, vão socializar com a família e amigos, e o mais importante, estarão mais seguras comigo do que em um acampamento. Por último, acrescento que ele ainda não me pagou pensão alimentícia para abril e maio. Ele saiu de casa em março, levou as crianças para 8 pernoites em abril, deveriam ter sido 15, e ainda não me deu um centavo por abril e maio. Mas ele pode pagar quase $1.300 em taxas de acampamento apenas para ter a guarda dele? Isso é ainda mais uma prova de que as ações dele não são sobre o que é melhor para as crianças, é apenas uma competição comigo. Mais uma vez, isso não faz sentido. Pegue os papéis. Os papéis.
Estou oficialmente no sistema judicial, com o número de processo e tudo mais. Está a caminho de se tornar oficial e estou radiante. Meu STBX não parece tão animado. No último fim de semana, ele voou para o estado dela e compareceu a um casamento em família como convidado dela. Fico feliz que eles estejam dando esses passos como um casal, porque se eles estão felizes, ele vai se mudar e quanto mais longe ele estiver, melhor. Quando ele voltou, estava animado com o divórcio. Me perguntou quando o advogado enviaria os papéis para ele assinar e qual seria a linha do tempo daqui para frente. Ele estava nas nuvens depois das férias e queria acelerar o processo. O dia em que ele estava autenticando a parte dele dos documentos também era o dia em que eu iria pegar as crianças com ele. Quando cheguei lá, ele estava distante comigo, dava para perceber que ele estava prestes a ter um ataque de pânico. Ele nos apressou e depois me mandou uma mensagem mais tarde explicando que, de fato, estava no início de um ataque de pânico. Mas por quê? Ele me disse que estava se sentindo sobrecarregado. Entre as crianças, o trabalho, administrar uma casa e manter uma vida social, ele estava esgotado. Uau! Isso soa estranhamente familiar. Essa foi a minha história nos últimos 10 anos. A razão pela qual eu não ia em encontros noturnos tão frequentemente quanto ele gostaria era exatamente essa. Parte de mim se sentia mal, porque sei como é essa sensação. Mas outra parte de mim apreciava a ideia de ele estar lutando e percebendo que essa era a minha vida e a razão para a traição dele. Então, como devo reagir? Depois de pensar por um segundo, eu soltei, nossa, que chato. Eu vou levar as crianças para a praia neste fim de semana. Te vejo na segunda-feira de manhã quando você vier buscá-los. Decidi dar a ele o apoio que ele me deu por 10 anos. Se alguém reconhece de que filme é o título deste post, então você sabe, você tem que fazer o que o seu coração manda. Dia D. Domingo vai acontecer. O dia que eu estava esperando e ele teme. Vou conhecer a namorada. Honestamente, estou empolgada. Ele, por outro lado, está em pânico. E eu entendo porque eu explodi naquela mulher ao telefone e disse coisas terríveis. E eu também entendo que será difícil para ele esconder as mentiras sobre eu ser insana quando estivermos cara a cara. Ele me mandou uma mensagem alguns dias atrás dizendo que pegaria os meninos no dia dos pais para ir à praia com eles e ela os acompanharia. Quando eles vierem pegar os meninos, podemos conversar. Está tudo bem para mim. Na verdade, fiquei aliviada que ele não estava planejando levar os meninos para a praia sozinho, acho que ele não consegue cuidar dos dois no calçadão ou nos fliperamas. Ele está muito preocupado que eu vá criar uma confusão quando eu conhecer ela. Na verdade, é exatamente o oposto. Planejo ser eu mesma, muito amigável e acolhedora. Preciso que ela veja que não sou aquela mulher emocional que fui ao telefone e na minha carta. Mencionei a ele por mensagem de texto que não colocaria em risco o bom relacionamento que temos tido ultimamente e a coeducação sendo má com ela. Suas palavras exatas foram: não preciso que você fale sobre o que temos. Mas por quê? Porque o fato de estarmos nos dando bem e coparentando não é algo que ela deveria saber. E então eu lembrei, ele mente. Ele deve estar contando a ela que eu sou impossível. Que sou uma pessoa terrível. Que sou difícil e irracional. Como ele pode fazer essa mentira se sustentar se eu for educada e amigável com ela e ele? Os meninos fizeram algo para ele e eu ganhei um pequeno presente dos meninos para dar a ele. Vamos dar essas coisas na frente dela. Sinto que, se visse alguém que supostamente era cruel e insano fazer isso com seu inimigo, eu também teria perguntas. Além disso, planejo preparar lanches para os meninos e para ele para a viagem. Isso é algo que eu faria esteja ela lá ou não. São essas as ações de uma pessoa louca e odiosa? Acho que não. Por fim, e alguns de vocês podem não concordar com isso, vou me desculpar por como falei com ela. Eu sei que ela estava errada pelo que fez e se ela quiser se desculpar, eu ouviria. Mas, não me orgulho de como falei com ela ao telefone, foi o meu pior lado. Acho que ela entende minhas ações, mas meu pedido de desculpas não é para ficar bem com ela. Quero ser a pessoa mais madura. Não planejo ser amiga dessa mulher, mas ela ficará sozinha com meus filhos em algum momento, então estou fazendo isso por eles. Além disso, meu motivo é egoísta, se ela está feliz e se sente confortável com o meu STBX, ela vai querer que ele se mude para outro estado com ela. Eu quero isso. Então, não farei nada para prejudicar essa mudança.
Vou atualizar todos vocês no domingo à noite com todos os detalhes do nosso encontro. Meu estranho encontro. Desde o meu último post, minha cabeça está a mil. Passei tantos meses imaginando esse momento e agora ele está aqui, e todas as situações que imaginei parecem cenas de filme cafona. Nada disso é plausível. Finalmente decidi ontem não entrar neste encontro tentando provar quem sou para alguém, mas mais apenas ser eu mesmo e parar de me preocupar com a impressão que vou deixar nela. Ela tem uma opinião sobre mim que está nublada pelas mentiras dele, então não faz sentido tentar mudar a opinião dela. Então me perguntei, quem sou eu? E então lembrei que, antes desse fiasco todo, eu era a pessoa que vencia com gentileza. Embora essa gentileza tenha sido manipulada pelo meu STBX, agora sou eu quem está no controle. Então fiz o que achei certo. Meus filhos fizeram cartões de Dia dos Pais para ele e depois fiz eles fazerem cartões para ela. Pedi que se apresentassem e listassem uma coisa que gostariam de fazer com ela. Eles fizeram desenhos e coloriram, e tudo estava certo no mundo. Vencer com gentileza. Enviei uma mensagem para ele ontem à noite perguntando que horas seriam a busca das crianças. Ele estava jantando e disse que me mandaria mensagem quando terminassem. Acordei às 6h30 sem mensagem dele. Mandei mensagem às 6h30, 7h30, 8 e finalmente recebi notícias dele pouco antes das 9. Esteja aqui em 1 hora. Ok, agora que isso está resolvido, o que devo vestir? Optei pelo visual que é verdadeiramente eu, leggings, chinelos e uma blusa fofa de ombros de fora. Muito eu. Cabelo, cacheado. Maquiagem, leve, mas com uma generosa quantidade de máscara para cílios. Eram 9h40, então nos sentamos e esperamos. Os meninos ficaram impacientes. Às 10h30, recebi uma mensagem que ele estava com o estômago ruim, então eles atrasaram um pouco. Parece um caso de nervos para mim. Então, pouco antes das 11, eles chegam. Eu reúno os meninos e os presentes e saímos. Lá ela está. Mesmo ali. Parada na minha porta. Por um instante, senti uma raiva interior. Queria dizer algo esperto como, você me deixou por isso. Olhei para ele e a expressão de pânico e tensão em seu rosto me disse que, ao fazer isso, eu seria o monstro que ele inventou. Então voltei ao meu lema de gentileza, estendi a mão, sorri calorosamente e me apresentei. Ela ficou chocada. Onde está essa lunática de quem ouvi tanto? Por que ela não está tentando arrancar meus olhos? Posso imaginar o que passava pela cabeça dela. Os meninos apresentaram seus presentes ao pai e depois deram a ela os cartões. O choque a dominou novamente. Cartões que não são ameaças de morte? Como? Por quê? Neste ponto, o humor dela passou do medo para a pura vergonha. Devo dizer que foi mais delicioso assistir a essa mudança do que ter potencialmente puxado o cabelo dela. Colocamos os meninos no carro e, enquanto meu STBX foi para o outro lado do carro para colocá-los, me virei para ela. Choque e medo haviam retornado ao rosto dela. Ela teve dificuldade em fazer contato visual comigo. Eu conseguia ouvir o coração do meu STBX batendo a 3 metros de distância. Olhei para ela e disse: Nome, eu só quero me desculpar pela forma como falei com você pela primeira vez. Eu estava emocionalmente abalada, mas disse coisas terríveis e isso foi muito diferente de mim. Eu sei que minhas ações foram justificadas, mas, ao refletir sobre aquele dia, não estou feliz com a maneira como agi com você. Olá, Choque, você já conheceu nosso querido amigo Culpa? Uma onda de culpa a dominou enquanto ela tropeçava em suas próprias desculpas pela metade. Ela não conseguiu dizer a palavra caso, em vez disso, disse o que aconteceu. Assuma isso, moça, apenas assuma. Mas ela terminou sua palavra vômito sem sentido desejando ter uma conversa comigo sobre o que aconteceu. Usei a palavra aconteceu, a maioria de suas palavras tinha menos de 2 sílabas. Meu STBX, que tinha começado a parecer aliviado, agora ficou tenso com a ideia de ela e eu conversarmos. Eu já prometi para mim mesma que não vou falar mal dele para ela. Talvez eu apenas dê a ela um link para esta conversa. Haha. Agora estou ansiosa para ela passar 48 horas com ele e nossos filhos. Agora ela pode ver o temperamento explosivo e a falta de paciência que ele tem. Vai ser muito difícil para ele manter sua imagem de pai do ano. Tenho certeza de que meus filhos me darão todos os detalhes de como foi a visita.
Vou atualizá-los na quarta-feira quando as crianças voltarem. Muito obrigada a todos novamente por me apoiarem nessa jornada. Hoje foi um dia importante, mas estou orgulhosa do meu crescimento. Parte desse crescimento vem do apoio que recebi de todos vocês. Muitíssimo obrigada. Amigos fúteis. No domingo à noite, sentei-me em casa sozinha, taça de vinho branco na mão, e repassei a manhã em minha mente. Enquanto bebia, deixei a interação se desenrolar em minha mente e tentei analisar o cenário. Minha interpretação era que ela estava atordoada, ele estava surpreso, meus filhos estavam indiferentes e eu estava vitoriosa. Fiquei satisfeita com meu comportamento e senti que não havia muito mais a ser feito. Ela partiria na segunda noite e levaria um tempo até que ela e eu falássemos novamente. Então, quase como se fosse motivado pelos próprios deuses, meu telefone emitiu um som. Número aleatório com um código de área estranho. Meu coração afundou. Eu sabia que era ela. Fiquei olhando para o telefone sem abri-lo por cerca de 1 minuto. Eu sabia que abrir aquela mensagem estava abrindo uma porta que não tinha certeza se queria abrir. Talvez ela estivesse apenas pedindo desculpas. Ou talvez me agradecendo pelo ocorrido mais cedo. As crianças estavam bem? Ou talvez ela tivesse perguntas ou preocupações sobre ele e quisesse uma aliada. Eu sabia que, após abrir aquela mensagem, não importasse o que dissesse, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Oi, Nome. Sou, Nome, e desculpe pela mensagem tardia, mas eu queria enviar uma mensagem rápida. Obrigada por ter sido tão gentil comigo hoje. Você não precisava ser, e eu não sabia o que esperar, mas com todas as apresentações necessárias, eu estava nervosa. Você instantaneamente me fez voltar a respirar. Seus meninos são maravilhosos. Eu realmente gostei de passar tempo com eles hoje. Isso é um testemunho da mãe e do pai deles, e eu admiro onde você, Nome, chegaram com a coeducação. Pela minha própria experiência com isso, eu sei que pode variar de um dia para o outro. Haha. Sinto muito pelo modo como as coisas começaram entre você e eu, mas te conhecer hoje me deixa esperançosa para o que pode vir a seguir. Não sinta pressão para responder, eu só queria agradecer. Espero que você tenha uma boa noite. Simples, não é? Direto ao ponto. Uma mensagem de agradecimento. Por um breve instante, eu me arrependi da minha decisão de ser gentil com ela. Eu aliviei um pouco a preocupação e o medo dela, mas nenhuma das minhas emoções mudou. Mas então eu me lembrei, eu não estou errada aqui. Eu não preciso que ninguém me diga que está tudo bem, porque eu não fui culpada. Conversamos um pouco mais, e no final da conversa, eu senti pena dela. Ela não tem ideia do que está se metendo com ele. Ela acha que ele é o cavaleiro de armadura reluzente dela, mas ela não sabe que terá que polir e manter essa armadura para ele. Ela era igual a mim muitos anos atrás, cegada por uma armadura brilhante que na verdade era apenas papel alumínio. Mentiras e fingimentos foram tudo que ele realmente me deu, e eu temo que esse seja o destino dela também. O outro lado dessa moeda é que ela merece isso. Ele teve um caso, ela leu na minha carta que essa não era a primeira vez que eu suspeitava que ele fosse infiel, mas ela acha que será diferente com ela? Vamos lá, moça. Você é mais inteligente do que isso, você precisa fazer melhor. Depois de pegar os meninos, eles me deram avaliações incríveis sobre ela e o pai deles. Parece que eles foram mimados como mereciam enquanto ela estava lá, e o papai não gritou nem perdeu a paciência uma vez. Incrível, né? Meu filho mais novo me perguntou se ela era a nova irmã dele. Eu tive que explicar o conceito de separação, divórcio e pais namorando. Aparentemente, mesmo com a namorada dele na sala, meu ex evitou uma conversa real com nossos filhos. Suspiro. Algumas coisas nunca mudam. Então, enquanto eles ganham prêmios falsificados do Marvel no fliperama com ela e o pai deles, parece que ela ganhou o maior prêmio falsificado de todos. Meu primeiro segundo. Para aqueles de vocês que adoram fofocas e mexericos sobre meu ex-marido, peço desculpas. Este não é um post sobre ele. Este é um post sobre mim. Um tempo atrás, sentei em casa em silêncio. As crianças tinham ido embora e eu estava em uma espécie de meditação transe parcial, pensando em como eu quero que meu futuro seja. Tenho 38 anos, 2 filhos, um emprego, amigos, cabelos grisalhos aparecendo nas têmporas, uma família unida, planos de estudo para meu terceiro diploma, uma hipoteca, celulite e um coração gentil, mas danificado. Para onde vou a partir daqui? E, mais importante,
Quem iria querer ir comigo? Namorar era fácil nos meus 20 anos. Minha pele estava firme, eu podia ser espontânea, tudo o que eu tinha cabia perfeitamente, e sair para um encontro às 23 horas para tomar drinks era totalmente viável. Eu não sou mais aquela garota. Então, como uma mulher como eu conhece um homem que vai gostar de mim? Estou perdida. Existem bares? Boates? Pintura de cerâmica? Eu vi speed date na TV. Isso realmente existe ou é reservado apenas para sitcoms? A contragosto, pesquisei como namorar na casa dos 30 anos. Alguns de vocês provavelmente chegaram à conclusão antes de mim, mas a resposta estava bem na minha frente. Namoro online. Deu-me arrepios. Não tendo nenhum motivo real para não fazê-lo, criei um perfil de namoro online. Preenchi todos os espaços, defini minhas preferências, carreguei algumas fotos em que a roupa estava adequada e a iluminação era ótima e publiquei a página. Afastei-me do meu telefone cheia de energia nervosa e peguei um lanche. Chocolate vai ajudar. Depois de comer puramente pela ansiedade, voltei para o meu telefone. Eu tenho uma mensagem do aplicativo. Estou com medo. Ignoro-a por medo e estranhamente, culpa. Medo de que ele possa ser um serial killer e culpa porque, embora meu ex-marido tenha seguido em frente, sinto culpa por ainda estar legalmente casada e em um site de namoro. Faço a única coisa lógica a seguir, vou para a cama. Deito na cama e tento lembrar como é um primeiro encontro. O cumprimento desajeitado é um aperto de mão, um abraço, um beijo na bochecha, um beijo babado de boca aberta, o papo cabeça incômodo, esse clima está louco, leu algum bom livro ultimamente, nossa, e aqueles matches, e, é claro, a despedida desconfortável. Ah, não sei como fazer isso ou se consigo. Você fala sobre seu ex? Ou evita isso como uma praga? Você vai direto ao ponto e fala sobre o que é bom e ruim em você para não perder tempo? Porque, sinceramente, quem tem tempo para namorar casualmente nessa idade? Eu me digo para dormir. Eventualmente, eu ouço. Eu acordo com a luz do sol, o zumbido do ar-condicionado e um telefone tocando. Tenho uma mensagem da minha mãe e 14 mensagens, todas do site de namoro. Deve ser um erro. Devo ter colocado a idade errada ou sido muito flexível com minhas preferências. Eu rolo pelas mensagens uma após a outra e vejo que esses homens têm algo em comum. Eles estão interessados em saber mais sobre mim. Eu filtro perfis como se fossem currículos para um emprego e escolho 3 potenciais candidatos. Todos por volta da minha idade e localização, todos divorciados, todos desejando conversar comigo. Meus nervos agora se transformaram em empolgação, mas com um pouco de ansiedade. É isso, estou fazendo isso, pulando oficialmente na piscina escura e profunda do namoro. Depois de alguns dias conversando com os 3, escolhi meu pretendente. Em breve, estarei participando do meu primeiro e segundo encontro. Desejem-me sorte e atualizarei em breve.